A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Que alegria estar nesta manhã junto com os amados irmãos para ouvirmos da palavra do Senhor. Eu também sou recipiente do Espírito Santo nesta manhã. Peço a Deus que Ele fale com cada um de nós nesse instante. Por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 9. Lucas 9. Enquanto você maneja a palavra do Senhor, eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer ao pastor Joel Freire Costa por esse carinho, por esta oportunidade que nos concede nesse instante, e também gostaria de parabenizá-lo, meu pastor, por esse ministério excelente, pela obra que o Senhor tem colocado nas suas mãos e que o Senhor a conduz com grande graça, e que Deus te recompense, trazendo resultado do fruto do seu trabalho com muitas almas rendidas aos pés do Senhor. O Ministério do Belém é um ministério exemplar, e carece ser replicado, em nome de Jesus. Queridos, Mateus capítulo de número 9, versículo de número 62. Perdão, Mateus não, Lucas. É porque essa palavra também está em Mateus. Mas eu vou falar da narrativa de Lucas nesta manhã. Lucas capítulo 9, versículo de número 62. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada, que diz: Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu queria que os amados irmãos lessem comigo esta palavra. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos falar com essa palavra. Pai eterno, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. Te agradeço, ó Deus, por esse momento. Te peço, ó Deus, que o Senhor abra agora os nossos pensamentos, corações, trate os nossos ouvidos. Sensibiliza-nos, ó Deus, para ouvirmos a voz do Espírito Santo do Senhor que há de nos falar nesta manhã. Eu te peço, meu Pai, ó Senhor, seja glorificado pela nossa atenção, para que possamos consumir, triturar, crescer, se alimentar, ó Deus, pela graça que o Senhor há de falar nesta manhã aos nossos corações por esta mensagem. É no nome precioso de Jesus que, agradecidos, nós assim oramos. Amém. Podeis assentar na presença do Senhor. Você que está aqui nessa manhã, por gentileza, cutuque seu amado irmão e diga para ele: que bom que você está aqui. Estamos na narrativa de Lucas. O doutor Lucas vai nos ensinar nesta manhã. Porém, o professor é o Espírito Santo de Deus que há de nos falar. Quero trazer a perspectiva desse texto. O contexto completo está no próprio capítulo em si. E vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez. Permaneçam com ela aberta desde o versículo de número 51. E diz assim o texto: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que lhe mandemos descer fogo dos céus para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa palavra tem o título como mão no arado. Mas Deus está preocupado em comunicar esta palavra ao nosso coração para que tenhamos foco, visão missionária. Porque Deus tem um propósito para invocar e evocar na sua própria vida a visão que Deus já colocou no teu coração. Muitos de nós já fomos chamados, recebemos do Senhor a palavra profética e temos em nosso coração algo que Deus quer preparar na nossa própria vida. E nós não percebemos muitas vezes o que está adiante de nós. Somos bombardeados por muitos tipos de obstáculos, somos bombardeados por todas as circunstâncias e Jesus não foi diferente. E ele se coloca como exemplo nessa própria chamada. Ele diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele vai agora e começa a se colocar como exemplo. E aqui o primeiro ponto da nossa mensagem é que Jesus é a própria referência. Ele é o exemplo. A Bíblia diz que Jesus se fez exemplo para que todos nós pudéssemos seguir o seu próprio exemplo. E ele, como exemplo, o que é que ele viu? Diz o texto, logo no início, que ele, se completando os dias para ser elevado aos céus, demonstrou ou manifestou no seu semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. O foco dele era cumprir a obra do Senhor. Mas será o que Jesus viu? O que ele contemplou? Isaías, capítulo de número 53 e versículo de número 11 responde. Diz assim: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aí nós temos que o próprio Jesus, ele estava contemplando o seu futuro. Ele estava, segundo na narrativa de Mateus, ele estava em Cafarnaum. Mas agora, ele começava a olhar para os céus. Mas o caminho para os céus era voltando para Jerusalém. E ele se põe a caminho de Jerusalém e pega alguns dos seus discípulos e os envia adiante dele para preparar lugar. E nessa jornada, Jesus tem uma preocupação, que é colocar o foco que ele tem, a visão que ele tem nos seus discípulos, que, segundo o colégio apostólico, já estavam sendo preparados para o projeto missionário. Mas faltava alguma coisa para se ajustar. E é no caminho que nós somos provados. É na seara que nós somos provados. É no dia a dia, no confronto com as dificuldades, com as circunstâncias, que nós vamos perceber aquilo que está diante de nós e aquilo que provoca a nossa própria fé. Então nós percebemos aqui que não é à toa que na narrativa de Lucas ele apresenta 4 tipos de problemas que eu quero trazer
nesse instante. Vamos trazer o segundo ponto, que é a referência, é o amor de Deus em Cristo Jesus. Por que o amor de Deus? Veja bem, quando Jesus envia para Samaria e chega lá, eles conseguem perceber que Jesus estava preparado, o seu semblante estava preparado, demonstrando que eles estavam indo para onde? Jerusalém. E nós sabemos da história que os samaritanos não se davam com os judeus. E não queria recebê-lo. Só que o detalhe é que a palavra de Deus nos ensina que nem sempre seremos recebidos, para onde formos. No próximo capítulo, que é o capítulo de número 10, Jesus, ao chamar os 70 dos seus discípulos e os envia, Jesus começa a dar uma palavra: eis que vou te levar, ou te enviar, como ovelhas no meio de lobos. Assim está eu e você. Mas não se desespere. Não se desespere. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Porque ele há de sustentar, revigorar a nossa alma. Às vezes a gente se torna quebrantado pela circunstância, pelas aparências, pelos desafios, pelos obstáculos. E nós vamos ver cada obstáculo aqui, Jesus tentando ajustar a visão deles, porque eles não conseguiam enxergar o que Jesus queria mostrá-los. Veja o primeiro ponto. Senhor, porque não foi recebido em Samaria, quer que nós oremos e mandemos fogo descer do céu para os consumir? O texto original diz, Jesus os repreendeu. E a palavra foi: de que espírito sois? Sabe que temperamento é esse aqui? Colérico. É o colérico. Não sou psicólogo, nem pretendo ministrar sobre psicologia. E eu até pesquei um pouquinho no comentário de Cambridge, e foi exatamente isso que eles conseguiram capturar. E aqui eu só apenas repasso a unção que o Espírito Santo de Deus, aquele homem, e passa para mim nesse momento, para comunicar o que temos adiante de nós. Meus queridos, quando nós somos recebidos, Jesus até ensinou. Se chegarem em algum lugar, naquela cidade, e vos receberem, você faz o quê? Saúde com a paz. E eles vão receber. Se não receberem, a paz que você tem vai voltar para você, porque a paz tem uma virtude. Eu e você temos essa paz que enche os nossos corações de esperança, de graça, que nos dá capacidade de vencer dia após dia e nos mostra como podemos seguir adiante. Queridos e amados irmãos, nós precisamos estar preparados mesmo diante do colerismo das pessoas. Por quê? Porque Jesus nos ensina que devemos responder. Segundo Lucas capítulo 10, ele diz assim: olha, até o pó dessa terra se voltarão contra vocês. Apenas responder, mas não deixe de amá-los. Não deixe de amá-los. Porque, contudo, o reino de Deus está próximo. Essa é a palavra que tem que estar dentro dos nossos corações. Nós não podemos enfrentar os obstáculos pela força do braço. Não podemos enfrentar. A Bíblia nos ensina, segundo o texto lá em Salmos de número 109, em paga do meu amor me hostilizam, mas eu oro. Quando alguém vem contra você, meu querido, vem com pedras nas mãos, vem tentando desestruturar a fé que você tem, se prepare para demonstrar aquilo que você tem na vida dele. O amor de Deus é insubstituível. A referência é Jesus, mas a segunda referência é o amor de Deus dentro do nosso coração. Aí vem agora o próximo candidato, que é um sanguíneo. E nós sabemos que os sanguíneos são pessoas legítimas, são pessoas que estão aí para tudo. Senhor, eis que estou pronto para te seguir, para onde o Senhor for. Estou nessa.
A gente tem candidatos no ministério que é assim, pastor, estou aí, conte comigo, vamos chegar junto. Só que Jesus dá um recado para ele, diz, olha, as aves têm ninho, outros têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus está ensinando? Aquela palavra que houve entre Nicodemos e Jesus na noite, na madrugada, e de repente ele diz assim, o que é, Senhor, ser nascido? Posso eu voltar ao vento? Ele diz, aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vai nem de onde vem. Assim é quem é nascido do Espírito. Você não tem destino, porque o Espírito de Deus vai te dar o destino. A graça e o amor vai colocar dentro de você o destino que você há de seguir. Porque Deus há de encher e preparar você, até a palavra há de ser dada na tua boca, você só precisa abrir o seu coração para responder com a graça que Deus tem, para encher teu coração de alegria e graça do Senhor. Aí vem agora o melancólico. O melancólico diz assim, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Vocês, porém, vá e anunciem o reino de Deus. Quando Jesus fala esta palavra, a gente percebe que quando não estamos certos das prioridades, e a prioridade no reino do Senhor, primeiro e sobretudo, é o amor de Deus sobre a vida das pessoas, às vezes a gente perde o foco, a gente não sabe como lidar com aquela situação, mesmo que tenhamos até a boa vontade, estamos preparados para poder fazer alguma coisa, Senhor, eu vou fazer, mas só que quem faz pela metade não está fazendo a coisa completa. Por isso que Jesus diz que aquele que olha para trás, já estando com foco no reino do Senhor, deixa de ser apto. A aptidão que Deus quer que nós tenhamos é que tenhamos a capacidade, no matter what, vamos seguindo em frente. O foco é Jesus, o foco é a palavra, o foco é o amor de Deus. Será que a gente está pronto para poder espalhar? Será que nós podemos, num bom sentido, contagiar com o amor? Você jamais vai impactar a vida de alguém se tua vida já não foi impactada pelo amor do Senhor. Nós não podemos ter o expediente da hipocrisia na nossa vida. Nós temos que ter um testemunho que seja verdadeiro. Porque, às vezes, a gente está ali com outras coisas em primeiro plano. Será que você tem colocado Deus em primeiro lugar? Qual é a sua vida? Como é que você separa as suas coisas? A palavra do Senhor pede prioridade. A Bíblia diz, não estejais preocupados com coisa alguma, mas antes, pela oração, súplica e graça, apresente os vossos pedidos diante do Senhor. E a paz que excede vosso entendimento te guardará em Cristo Jesus. Jesus ensinou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos ensina da sua própria palavra. O amor tem que estar em ação, ele não pode ser algo que vai nos estagnar. E o quarto e último exemplo é do fleumático. O fleumático é aquele que é capaz de mudar-se. Na mesma hora que ele está, ele muda de caminho, com uma facilidade muito grande. Em uma hora, às vezes, o fleumático é confundido com pessoas bipolares. Ela tem uma hora que ela está em um ânimo alto, outra hora está baixo. Está alto, está baixo. Esse aí é um perigo, porque ele pode estar a caminho e de repente ele muda de rota. E Jesus aproveitou a oportunidade, porque já estava passando a oportunidade de dizer que o reino de Deus é a prioridade. Jesus agora infunde neles o quê? Sabe o quê? Determinação. Nós temos que estar determinados a concluir a chamada, a missão e o ministério que Ele nos confiou. Deus nos prepara através desta palavra para que nós
ponhamos com confiança, com firme resolução, seguir para a obra que Deus nos colocou e que Deus nos confiou. Nós temos, segundo o texto que a palavra nos ensina, Jesus queria seguir avante. Ele não queria retroceder. E ele espera que aqueles que põem a mão no arado também não retroceda. Isso está escrito em Hebreus, capítulo de número 10 e versículos de número 38. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos aqueles que avançamos. Nós somos aqueles que damos o passo para frente, que confiamos que vamos chegar na reta final. Não importa a circunstância, não importa a má notícia, não importa a pandemia, não importa as fronteiras se fecharem, não importa o que vai acontecer, nós podemos usar a graça que Deus nos colocou, como no Salmo de número 91. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Faça jus da palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor de forma que o amor seja notório, seja algo que alguém testemunhe a seu respeito. Alguém haverá de ver essa palavra do amor e haverá de concluir de que o amor de Deus é insubstituível. Permita compartilhar alguns textos da palavra com os queridos e amados irmãos nesse instante. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 16, versículo 14, façam todas as coisas com amor. O outro escritor em Hebreus, capítulo 13, versículo 1 diz, seja constante o amor fraternal. Eu gostei do que o pastor Joel falou aqui nesta manhã, que Jesus não viaja, porque ele já está lá. Ele é onipresente. O amor de Deus está presente através da sua vida e da minha vida. Você será o representante de Jesus aonde você está. Uma das missões mais negligenciadas hoje em dia é a missão que é dentro de casa. Será que você consegue convencer seu esposo? Será que você consegue convencer sua esposa? Será que seus filhos conseguem compreender a sua fé? Será que seus pais conseguem compreender você? Ninguém se esconde de ninguém. Dentro de casa a gente tira a capa. Dentro de casa a gente é como a gente é. E só as pessoas sabem se pregamos o verdadeiro evangelho quando a gente está em casa. É quando a gente trata a esposa e os filhos percebem como é esse tratamento. É como os amigos no seu trabalho sabem quem você é e conseguem dizer, eu quero ser um crente como aquele ali. Eu quero ser um crente como aquela ali. E dizer, eu entendi o amor de Deus na minha vida e sei que esse amor é perene, ele é verdadeiro. Ele é real, ele é insubstituível. E veja só o que Jesus nos ensina em João capítulo 15, versículo de número 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Queridos, que seja essa mensagem que toque seu coração para permanecer no amor de Deus e não sair dele, nunca mais. Não retroceda para a carne, não recue para o lugar que não nos pertence mais. Nós saímos do mundo, nós vivemos no mundo, mas não pertencemos mais ao mundo. Nós pertencemos ao Senhor e estamos já vivendo e contemplando a glória do reino do Senhor através da nossa própria vida. Amém? Que nós possamos perceber que Ele verá o fruto do trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu
conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós queremos que essa palavra, quando eu digo nós, porque eu sei que o Espírito Santo é que está comunicando ela, e eu não posso negar que a inspiração vem do Senhor. Deus quer que nós consigamos cumprir. Romanos 12, versículo 9 a 18, é uma palavra. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Para finalizar, Filipenses capítulo 3, de 13 a 16. Paulo faz uma demonstração graciosa que se aplica a muitos de nós. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Esqueça o que está atrás, esqueça quem você era. Esqueça a sua história. Construa uma nova história. Olhe para frente. O alvo é Jesus. Enquanto você olha para Jesus, você consegue passar por cima de todos os problemas. Enquanto você olha para a palavra te sustenta. Você há de cumprir a maior missão existente, que é a missão do amor. O amor consegue fazer aquilo que muitos exércitos e governos não conseguem fazer. Pense que a conta, vamos dizer, o orçamento militar de cada nação é em torno de bilhões e bilhões de dólares. Mas quando o amor entra no coração, a guerra para. Então o amor é muito mais poderoso do que qualquer canhão, do que qualquer arma, de qualquer facção. Porque quando o amor entra, encharca o nosso coração, eleva o nosso padrão de vida, nos coloca em um patamar na altura de varão perfeito, na altura de Jesus, que somos capazes de ministrar para a vida das pessoas que estão famintas e sedentas por um amor verdadeiro que vem dos céus. Ele diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus abençoe esta palavra. Que esta palavra fale ao seu coração como tem falado ao meu coração, em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, meu pastor. Aqui passo de volta a palavra. Sublime amor, o amor de Deus, que a língua não traduzirá. Além do céu, me ajuda com a letra, senão eu invento. Do infinito,
maior que o mar, Ele é também. Ao sofredor em aflição, ao pecador, seu Filho Deus doou. Ao sofredor deu Ele a mão, lhe perdoou o mal. Sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Nós estávamos na cidade de Ourinhos, pastor Luciano, o Guigui, o Ageu e eu, e o Lelis, pastor Lelis. E foi um desafio muito grande, o dia inteiro de estudos bíblicos e à noite o culto. Mas havia uma resistência muito grande. Nós estávamos em época de eleição, e você sabe como é. Época de eleição é... Eu fui deputado, Jesus já me perdoou por isso, mas é porque isso é para quem tem capacidade, né? Mas eu nunca gostei de campanha. Todo político gosta de campanha, de fazer campanha. Eu nunca gostei desse negócio de campanha, porque na campanha as pessoas querem que você prometa aquilo que você não tem para dar, e elas pedem o que não precisam, né? E aí é difícil você ganhar a eleição sem fazer promessa. A Bíblia tem mais de 30 mil promessas, né? Então, escute, nós estávamos ali, e era a época de eleição, havia um ambiente hostil. Durante todo o dia foi uma guerra, lutamos com os estudos bíblicos, foi difícil. Mas naquela noite, a igreja é grande, ela estava reunida, estava em construção, e alguns candidatos chegaram, e entre eles chegou um candidato a vice-prefeito representando o candidato a prefeito, era um japonês. E você sabe que não é muito fácil o japonês aceitar Jesus como Salvador, né? Olha do seu lado aí, se você ouvir alguém de olhinho puxado, não é japonês não, é filho de índio. Gilson. Naquela noite o Senhor nos falou sobre o amor de Deus, pastor. E eu anotei aqui e gravei a mensagem do pastor e anotei tudo, pastor. Porque eu estou aprendendo. E quando o amor de Deus chega, Ele quebra todas as barreiras. Ele inunda os corações e faz aquilo que você não imagina. Você não se reconhece quando Deus enche o seu coração de amor. A sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de acreditar, a sua capacidade de enxergar mais longe, a sua capacidade de trocar valores. Aquilo que era importante agora não é mais tão importante, porque o amor de Deus inundou o seu coração e você começou a ver as coisas numa perspectiva nova, começou a ver a vida de uma maneira diferente. E Deus nos falou tão profundamente sobre o seu amor que parece que tudo demais não importava. Sabe, a presença de Deus, ela é tão extraordinária
quando você tem comunhão com Deus. Moody era um pregador da palavra de Deus. Dwight Moody, nos anos 1800. E chegou um tempo no ministério dele que ele estava meio cansado, desanimado. Todos nós temos fases na nossa vida. Tem hora que você para e pergunta: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou no lugar certo? Eu estou fazendo a coisa certa? Ou será que isso já não se cumpriu? Ou será que... Sabe quando você começa a repensar quem você é, o que você está fazendo? Moody estava nessa fase. E ele, na semana seguinte, ia viajar para Inglaterra, pregar lá no Reino Unido. Chegaram duas irmãs na casa dele, do movimento da santidade. E vieram orar por ele e disseram: olha, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio da presença do Senhor na sua vida. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Não é só ser cheio, mas é ser transbordante do Espírito Santo. Ele disse: ei, peraí, eu não sou um homem muito instruído. E Moody não era um homem muito instruído. Ele disse: mas eu conheço a Bíblia. Eu já tenho o Espírito Santo. As irmãs, ok, oraram por ele e foram embora. Na semana da viagem ele chamou as irmãs de volta, porque a inquietação foi muito grande. E ele conta com as palavras dele, que quando elas vieram e começaram a orar por ele, ele caiu ajoelhado. O amor e a presença de Deus inundaram o coração dele de uma maneira tão extraordinária. E ele disse: eu chorava copiosamente. Ele disse: daquele dia em diante, eu me neguei a jamais pregar a palavra de Deus sem a unção do Espírito Santo, sem a presença de Deus realmente na minha vida, a viver os meus dias. Moody não era instruído, mas hoje um dos maiores institutos bíblicos e faculdade teológica dos Estados Unidos da América está em Chicago, que ele fundou. É a propriedade mais cara de Chicago. São, se não me engano, 8 quarteirões do Instituto Moody no centro de Chicago. É um complexo extraordinário. Alunos de todos os lados. A minha filha esteve morando em Chicago por um ano e estudou no Moody, a minha filha caçula. Eu acho que ela não se aplicou muito às palavras, porque o estudo da teologia devia ter ficado na teologia, porque ela voltou de lá apaixonada por um indivíduo que acabou levando minha filha embora. Feio que só. Você cria as filhas com tanto carinho, ela casa com um cara feio, cada indivíduo. Pelo menos o miserável é crente e trabalhador também, graças a Deus, para pôr a comida na mesa. Mas Moody mudou a história de uma cidade. Você sabe que houve um grande incêndio em Chicago uma vez? O incêndio se arrastou e pegou a cidade inteira. E vinha naquela avalanche. Moody estava pregando num lugar, no auditório, onde havia, como dizer, o departamento de águas da cidade. E ele estava pregando ali naquela noite quando veio o incêndio. O incêndio arrastou, lambeu tudo e comeu a cidade inteira, mas parou ali e não invadiu o lugar onde estava sendo anunciada a palavra de Deus. Você entende que hoje é domingo, primeiro dia da semana? E a partir de amanhã, o que você está recebendo aqui da parte de Deus, não importa o seu temperamento, o Espírito de Deus falou com todo mundo aqui essa manhã. O que você está recebendo aqui, você precisa viver daquela porta para fora durante a semana. Não volte à força do seu braço. Não pense que você pode resolver da maneira colérica. Cuidado com a empolgação, não é? Demasiada, que pode fazer você errar.
Eu falei lá no Brasil que tem uma pessoa aí dizendo que se for eleito no Brasil, vai colocar os pastores no lugar deles. Não sei o nome dele. E eu disse, o lugar do pastor, o seu lugar, o meu lugar, o lugar do crente, sabe onde é? No centro da vontade de Deus. É lá que a gente é feliz. Não é a força do nosso braço, nem a nossa empolgação. Às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus. Lembra daqueles moços que saíram para o moço do profeta e disse, vamos fazer uma casa nova, nosso lugar está muito apertado, vamos lá pegar madeira e a gente vai fazer uma casa nova. E quando ele estava trabalhando, o ferro do machado dele escapou e caiu dentro da água. E ele gritou e disse, ai meu Senhor. Ainda bem que o profeta estava junto, né? Ele disse, o machado não é meu, é emprestado. Quando você se empolga, você tem o risco de trabalhar com o machado dos outros. Trabalhe com o seu machado. Deus tem uma coisa com você. Deus tem algo com a sua vida, do jeitinho que você é. Você pode ter até a língua presa, mas Deus vai lhe usar. Jesus te ama. Ele quer usar a sua vida. Ele quer abençoar a sua vida para abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Às vezes na empolgação, né? Ou então às vezes, como disse o pastor, meio bipolar como fleumático, né? Tá aqui, tá ali, hoje quer, amanhã não quer, parece adolescente, né? Adolescente é assim, de manhã ele quer uma coisa, à tarde ele quer outra e à noite quer. É uma coisa mais fácil do mundo você trabalhar com criança, você dá um pirulito para ela resolver a parada. Trabalhar com velho também não é difícil. Por isso que eu me dou bem com o Davi Fedorizinho, com o Ismael Aguiar. É fácil trabalhar com o velho, porque o velho já sabe o que ele quer. Está resolvido, né? Agora trabalhar com o adolescente. De manhã você está com ele, está empolgado. Vamos fazer isso então à tarde. Eu falo, não quero, não vou não, pastor. Não quero fazer não. Acho que não é assim não. Quando é à noite ele já está pensando em outra coisa, né? Meu irmão, quando era adolescente, cada dia ele queria ser uma coisa. Falava pro meu pai, eu quero ser médico. Meu pai, que bom, meu filho. Pai, eu quero ser advogado. Que bom, meu filho. Quero ser engenheiro. Que bom, meu filho. Um dia ele falou, meu pai, eu quero ser borracheiro. Ele ia estar sem emprego hoje, né? Os carros já estão vindo até sem step, né? Então, cada hora quer uma coisa diferente. Às vezes a gente parece adolescente com Deus. Cada hora você quer uma coisa diferente. Para um pouquinho só. Olha para mim um minuto aqui. Olha para mim só um minutinho, por favor. E o que é que Deus quer de você? O que você quer de Deus? Um dia é isso, outro dia é aquilo, outro dia é aquilo. Parece que a nossa lista não termina nunca, está sempre crescendo. Mas o que é que Deus quer de você? Moisés estava se despedindo do povo. Ele sabia que ele não ia entrar na terra prometida, em Canaã. Deus falou para ele que ele não ia entrar. Eu acho que ele discutiu com Deus, sabe? Eu acho que ele quis argumentar com Deus. Mas Deus, 40 anos de Egito, 40 anos no deserto lá, ainda arrumei uma mulher rixosa. Aí eu volto, arrasto o povo mais 40 anos de deserto, 120 anos, Deus, e eu não vou entrar na terra prometida. Deixa eu ficar pelo menos mais 40 lá, né? Eu acho que ele argumentou tanto com Deus que Deus falou para ele, Moisés, sabe de uma coisa? Não me fale mais sobre esse negócio. Acabou, acabou a conversa. Você não vai entrar lá e ponto final. Deus também diz não. E quando Deus diz não, glorifica a Deus. Meu pai uma vez estava na Europa, ficou bravo porque perdeu um voo. Aqui entre nós. Essa semana foi aniversário dele, viu? Olhe por ele, por favor. Eu acho que ele perdeu aquele voo, se eu não estou enganado, foi por causa do cabelo da minha mãe. Ele falou, você fica aí com essa sua... Ele não falou vaidade, ele falou sua prepotência. Mas é coisa só dentro de casa, só que entre nós, o pessoal da internet.
Sabe o que aconteceu? O avião que ele ia pegar caiu. Quando Deus diz não, Ele está preservando você. Ele está amando você. Deus falou, você não vai entrar, Moisés. Aí Moisés olhou para o povo e começou a fazer uma retrospectiva, lembrar para eles tudo que eles tinham passado, onde eles estavam. E o que estava diante deles? Aquilo que o pastor fez aqui conosco hoje. Exatamente no mesmo espírito que estava em Moisés, né? Ou com Moisés. E dizendo para eles, olha, de onde você veio? Você estava lá em Rondônia puxando uma cachorrinha. Você estava lá no Brasil, atrás das malhadas. Se tem mais rondonense aqui, moço, estou falando só com o Gils, tá? Aí eu te trouxe para esse país. Te dei casa, te dei trabalho, mas te dei força para trabalhar. Eu te dei carro, te dei família, te dei igreja para congregar, uma família de Deus. E o que o Senhor teu Deus pede de ti, ó Israel? O que é que Deus pede de você, senão que você tema o Senhor teu Deus, que ames o Senhor de todo o seu coração, que sirvas ao Senhor teu Deus em todos os teus caminhos. Em suma, a única coisa que Deus está te pedindo, obedece a Deus. Deus tem te cercado de tudo que é maravilhoso e você às vezes está enganchado numa coisinha que está prejudicando a sua vida tanto. Larga isso. A Bíblia diz que aquele que duvida como a onda do mar que o vento leva de uma banda para outra, aquilo que o pastor falou, hoje quer, amanhã não quer, hoje quer, amanhã não quer. Viva essa palavra em nome de Jesus. Viva, diga a Deus, Senhor, eu vou viver essa palavra. Senhor, eu vou viver com o meu coração voltado. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso viver sem esse amor. É tão bonito, irmãos, às vezes a gente vê as pessoas brigando e quando descobrem que não estão lutando com o irmão, e estão lutando contra o inimigo das nossas almas que está fazendo a intriga entre irmãos, e de repente o perdão chega. O amor de Deus inunda o coração e a sujeira sai. Quando você começa a colocar água dentro de um recipiente que está sujo, você vai jogando a água e a sujeira vai saindo, não é verdade? Vai saindo, vai saindo. Olha, a água é essa palavra que você ouviu hoje, que está limpando o seu coração nessa manhã, que está enchendo o seu coração de arrependimento, de misericórdia, de amor. Ele está tirando o rancor, está tirando a mágoa, está tirando a confusão. O amor de Deus está limpando, está ensinando você a perdoar. Fique de pé, por favor. Tem casamento que acabou. Porque embora a pessoa estivesse morrendo de vontade, pastor Mário, de falar, de dar um abraço, de dar um beijo, de acabar com aquilo, de não ver a hora de acabar com aquilo e voltar ao céu que era antes. Ela fala, não. Mas a razão era minha. Eu estava certo. Eu estava certa. Não. Quem tem que fazer isso é ele. Quem tem que fazer isso é ela. E às vezes, por causa da dureza do coração, o casamento acabou. Faltou o quê? Dar lugar ao amor de Deus. E viver o amor de Deus. O Senhor falou para você, vai lá. Fala. Vai lá. Dá um abraço. Vai lá. Perdoa. Não importa quem tem razão. Perdoa. Deixa Deus entrar nessa família, deixa Deus entrar nesse lar, deixa Deus entrar nesse trabalho, perdoa. Aquela pessoa às vezes é ímpia, ela não conhece Jesus, ou quem sabe não é ímpia, é uma pessoa que conhece Jesus, mas eventualmente deu lugar ao inimigo aí, está usando para infernizar a sua vida. Perdoa. Olha o que o pastor falou, as primeiras palavras que ele disse. Esteja pronto
pronto para responder. Não com a força do braço. Não dê um murro de volta. Faça como o lutador de judô, né? Usa a força dele para derrubá-lo, né? A palavra branda desvia o furor. Eu não sei com quem Deus falou, mas Deus falou. E quem sabe você precisa, a primeira coisa para viver essa palavra é sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Eu quero orar por você. Talvez tenha alguém aqui ouvindo a palavra de Deus falando: eu nunca recebi esse amor na minha vida, eu nunca vivi esse amor na minha vida, eu nunca recebi a Jesus no meu coração. Eu nunca disse assim para ele: Jesus, entra aqui no meu coração, eu te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero ser perdoado dos meus pecados e quero ter vida de verdade. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e verteu o seu sangue, para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos vida eterna e fôssemos felizes enquanto estamos aqui. Onde está você que quer Jesus? Vem agora. Quem sabe essa pessoa está do seu lado, ajude essa pessoa, por favor. Em segundo lugar, onde está você que ouviu a palavra de Deus e disse no seu coração: olha, eu acho que eu vi muita política e eu fiquei com raiva. Eu acho que eu tenho visto muito pecado e eu fiquei com raiva. Eu estou vendo gente que deveria ser santa e vivendo uma vida desonesta, ímpia, e eu fiquei com raiva. Eu estou vendo igrejas fazendo coisa errada e pastores e eu fiquei com raiva. Eu estou vendo gente da minha família fazer coisa errada e eu fiquei com raiva. E a Bíblia diz, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos embora esquentar esse amor em nome de Jesus. Vamos botar fogo nesse coraçãozinho aí em nome de Jesus. Nós temos muito o que fazer pelo mundo inteiro, gente. Essa igreja aqui é uma igreja missionária. Nós temos uma obra extraordinária para realizar no mundo inteiro, em nome de Jesus. Nós não podemos ficar presos com picuinhas. Vamos amar. Aleluia. Aleluia. Jesus te perdoou primeiro. Jesus te amou primeiro. Pra cantar tão grande amor, estarão salvos. O mundo não precisa de pessoas que reajam de maneira contundente pela força do braço. A Ucrânia está em guerra. O mundo não precisa de quem dê uma resposta atravessada. Isso já está cheio por aí. Sabe qual é a novidade? É a palavra branda que desvia o furor. Sabe qual é a novidade? É você dizer: não tem problema que alguém ache que ganhou. O importante é eu chegar onde Deus me enviou. Meu pai contava sempre, na nossa infância, que um bode e uma ovelha iam passando por uma pinguela. Você sabe o que é pinguela? Os nossos jovens todos sabem o que é pinguela, né? Pinguela é um pedaço de madeira em cima de um rio para a pessoa atravessar. Uma pontezinha, mas uma madeirinha. Só passa um de cada vez. E chegou no meio da pinguela, eles ficaram batendo cabeça. Um empurrava para um lado, outro empurrava para o outro. Uma hora a ovelha deu 2 passinhos para trás e o bode falou: ela vai vir com tudo agora. E se preparou para o impacto. Sabe o que a ovelha fez? Ela se deitou na pinguela. E o bode passou por cima dela e foi embora. Ela se levantou, bateu a poeira e seguiu o caminho dela. Aquele que se humilha será exaltado. Você quer chegar do outro lado da pinguela ou quer cair no meio do mar, no meio do rio? Onde é que você quer chegar? Onde foi que Deus te enviou? Para com isso. Para com esse gênio de querer ter razão. Para com esse negócio de você querer que as pessoas concordem sempre com você. Vem cá. Deixa Deus quebrantar seu coração hoje.
Existe um mundo lá fora que precisa ser alcançado por alguém que quer abraçar, que quer amar, que tenha palavra doce nos seus lábios, que as suas palavras cheguem na hora certa, no lugar certo. Eu estava falando com um amigo sentado ao lado dele, e ele começou a se emocionar, e ele bateu no meu braço e disse assim para mim: é só disso que eu preciso, de um amigo que me fale com amor. 30 segundos para você vir. Eu sei que Deus está fazendo uma obra no coração, e nesse momento uma guerra está sendo travada. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito maligno, todo espírito com intenção maligna, toda obra maligna, espírito de destruição, de divisão, que quer acabar com essa família e com esse matrimônio. Você está repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Me cobre com teu sangue, Jesus, a minha casa, o meu lar, a minha esposa, os nossos filhos, nora, genros, netos. Cobre-nos com teu sangue, livra-nos das represálias do inimigo, em nome de Jesus. Os pastores, por favor, venham. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão, vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, te damos graças pelos teus filhos que estão com seus joelhos dobrados na tua presença, Senhor, que vieram à frente respondendo a tua palavra. Te agradecemos pela tua palavra ministrada através dos hinos e pela palavra ministrada através do pastor Mário, Senhor. Abençoa estas vidas, Senhor amado e bendito. Responde, Senhor amado, à expectativa deste coração, e que esse coração também possa responder à expectativa do teu coração, Senhor. Glorifica o teu nome na nossa vida. Leva-nos de volta em paz para o nosso lar. Nos dá uma semana feliz, de vitória e de comunhão contigo. E nós te daremos a honra, nós te daremos a glória e louvor. Ajuda-nos a guardar e a viver a palavra que da tua parte nós recebemos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos alegres, Senhor, e glorificamos o teu nome.